Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te prospere em todas as coisas, que o Senhor traga salvação na tua família, que o Senhor cuide do teu coração e que toda maldade contra ti, contrariedade, obra do mal, seja cancelada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, invocamos teu santo e poderoso nome hoje e pedimos ao Senhor, seja a nossa justiça, seja o nosso amparo, seja a nossa cidade forte, seja nossa fortaleza e baluarte, socorro bem presente na adversidade. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê graça. Pedimos que a tua mão, que a tua presença esteja sobre nós. Mais do que qualquer coisa, Pai, declaramos a nossa dependência. Precisamos de ti, Jesus. Querido Jesus, precisamos da tua presença. Querido Jesus, precisamos de mais de ti, da tua essência que formos dar aqui nessa terra, e que teu nome, Jesus, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Eu oro, Senhor, por todo aquele que fez a sua carta para Deus. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração, todas as orações específicas, todo pedido pela saúde, todo pedido pela família, todo pedido pelas finanças, nós apresentamos diante de ti e cremos, ó Deus, tu és o Deus de respostas. Libera respostas sobre esta vida, libera respostas sobre essa casa, e nós declaramos paz nessa casa, alegria do Espírito Santo nessa casa, favor de Deus nessa casa, proteção de Deus sobre essa casa. Apresentamos a ti, ó Deus. Apresentamos a ti essa vida, no nome de Jesus, essa carta, Pai. Representa cada carta, aonde uma oração específica, uma oração de entrega, uma oração de rendição foi feita. E nós declaramos: Jesus reina, Jesus, Senhor da nossa vida, Jesus é aquele que está pegando nossos pedidos, é aquele que responde, é aquele que ouve o nosso clamor. Apresentamos a ti e damos bem-vindo ao Espírito Santo em nossas vidas. Neste ambiente, entregamos ao Senhor a nossa petição. Graças te damos, Jesus. Graças, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu não sei se você já fez a sua carta para Deus. Nós estamos apresentando. Estamos hoje no 9º dia do nosso propósito, apresentando a Deus a carta com orações específicas. Você já fez a sua carta para Deus? Você pode baixar diretamente no meu site esse modelo, ou se você quiser também, pegue uma folha em branco. Se não conseguir baixar do meu site, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. O propósito dessa direção que Deus nos deu é fazermos orações específicas a Deus. Mesmo que Deus saiba tudo o que você precisa, abra seu coração para Ele, peça a Ele por meio de uma oração específica, e você e eu vamos ver a resposta do Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio na resposta divina. Eu creio que Deus, Ele responde orações. Amém? E eu quero começar hoje com um testemunho muito bonito
da Eliette, ela escreveu assim: acompanha as orações da manhã todos os dias. E Jesus já tinha feito o milagre da cura de 29 nódulos de câncer nos pulmões. 29 nódulos, para a glória de Deus. Há 6 anos estou em tratamento e os médicos disseram que não havia cura, mas Jesus é a cura. Ele me curou dos 29 nódulos nos pulmões e também de múltiplas cadeias de linfonodos com câncer, restando apenas 8 linfonodos, já com redução de 50%. Eu creio que Ele me dará a cura total. A gente até consegue viver com câncer nos linfonodos, mas nos pulmões não. Eu já sou um milagre. Tive gastrite, pancreatite, duodenite, hepatite, infecção e de tudo Deus me livrou da morte. Fiz 18 sessões de químio e em nenhuma delas senti nada. Deus é maravilhoso e ainda faz milagres. Eliette, Jesus Cristo cura e nós declaramos sobre a tua vida a cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é poderoso e pela tua fé de contar esse testemunho, que o Senhor te recompense poderosamente. Gente, que coisa tremenda! 29 nódulos o Senhor a curou. O Senhor operou na vida dela. Glorifique o nome de Jesus, porque é Ele que cura. Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém, mas Jesus, o Cristo vivo, Ele cura. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu tenho uma palavra profética, uma palavra de Deus para abençoar a tua vida agora. E no final, eu quero fazer uma oração especial pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. E antes de liberar essa palavra, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube recomende essa oração para outras pessoas. E se você puder fazer uma gentileza de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, faça isso agora, porque você está abençoando vidas, semeando em corações, dando esperança a gente que precisa de esperança. Você pode ser agora, sabe, um embaixador do reino de Deus ao compartilhar essa oração. Deus me deu uma palavra. Aqueles que ficam em cima de você. Esse é o título da palavra de hoje. Aqueles que ficam em cima de você. Você vai entender o que significa. Em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30 diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo, e que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos. Agora presta atenção. Com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando a respeito da entrega ao propósito que nós fazemos. Quanto maior a entrega de um homem, de uma mulher ao propósito divino, mais o Senhor vai abençoá-lo. Mais, muito mais o Senhor vai abençoá-lo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. A Bíblia diz que ainda nessa vida vai receber muitas vezes mais e no final o maior prêmio de todos, a maior bênção de todas, que é a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui são duas coisas. Primeiro, que nada se compara à vida eterna. Nada é mais lindo, nada é mais maravilhoso, não existe tesouro, não existe riqueza, não existe poder, não existe influência maior do que a vida eterna. Porque não basta também um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Não adianta. Agora, você tem que entender que a segunda coisa que Jesus está falando aqui e que é muito forte é que você vai ser muito abençoado quando você decide renunciar àquilo que é ilícito. Você decide renunciar, andar nesse mundo para andar com Cristo. Você vive uma vida agora rendida a Cristo, entregue a Cristo, entregue à palavra, entregue aos princípios de Cristo. A Bíblia diz que você vai ser abençoado. É uma certeza, a Bíblia está dando uma certeza. E a Bíblia está falando aqui de 100 vezes mais. Está falando de prosperidade, está falando de vida, está falando de saúde, está falando de bem-estar, está falando também em relação aos seus filhos, está falando em relação à felicidade, está falando em relação ao casamento. Só que tem uma palavrinha aqui que diz assim, com perseguições. Não tem como você ser uma pessoa de sucesso, não tem como você ser uma pessoa que serve a Deus de coração, com inteireza de coração, sem ter perseguições. Todos nós vamos ter que lidar com essa tal da perseguição. A perseguição, ela é contrária ao sucesso. A perseguição é contrária a você ter uma vida plena, uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Ela vai vir. E não é eu que disse, é a palavra de Deus que diz. A perseguição pode vir da família, a perseguição pode vir de amigos próximos, a perseguição pode ser de alguém que sempre esteve ao seu lado, a perseguição pode vir até de um desconhecido, mas ela vem. E ela vem por um único motivo: você está chamando a atenção. Ela vem por um único motivo: você abriu mão de algo para viver o propósito de Deus. A perseguição é o sinal do propósito. Então, se você não está sendo perseguido de lado nenhum, é porque você não está vivendo o propósito. Quando você alcançar o sucesso, a influência, a prosperidade, quando você for uma pessoa cheia de bênçãos à sua volta, e eu estou falando de bênção em todos os sentidos, inclusive no emocional, inclusive de você ter uma boa noite de sono, inclusive, sabe, de você crer que todas as coisas estão no controle de Deus, porque as pessoas fazem uma alusão à prosperidade diretamente à riqueza, e na verdade a prosperidade é não ter falta de coisa alguma, e é você ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa completa. Então, sabe, a prosperidade contém recurso, mas ela não é só o recurso, ela é muitas outras coisas. E nós devemos entender, toda pessoa que começa a se dar bem no trabalho, que começa a se dar bem na vida relacional dela, aonde ela conhece muitas pessoas, ela se conecta certo. Toda pessoa que ela é bem-sucedida nos seus projetos, nos seus sonhos, toda pessoa que é feliz, porque até a felicidade incomoda. Você pode não ter muito, mas se você é uma pessoa feliz, isso incomoda. E eu vou dizer uma coisa para você: se você é uma pessoa influente, é impossível você não ser atacado por alguém ou por algo. Impossível. As perseguições vêm. Se você pregar o Evangelho genuinamente, você vai ser perseguido também. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Lucas capítulo 6, versos 6 a 11. Olha o que está escrito na palavra. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no. Olha só,
os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Você está entendendo? Tem pessoas que estão em cima de você e elas querem encontrar alguma coisa, algum ponto, sabe? Para apontar o dedo, para falar mal, para difamar, para de alguma maneira, até mesmo ser usada pelo mal para lhe denigrir. Porque às vezes a gente pensa que só vai fazer o mal para a gente quem a gente fez o mal. Mas pessoas com inveja de você, pessoas que não sabem viver o caminho da justiça e querem viver à custa, sabe, de falar mal dos outros, querem ter amigos falando mal, porque tem gente assim, que acha que falando mal de você para um amigo seu, que vai de alguma maneira lhe prejudicar e vai trazer aquela pessoa para perto dela. Mas sabe o que é pior? É quando as pessoas estão sendo usadas pelo mal e elas não veem. A Bíblia diz que estavam em cima de Jesus, observando ele, procurando alguma coisa para atacá-lo, para destruí-lo, para dizer, olha o que você fez, dedos acusadores. E aonde que Cristo estava errando aqui? O que ele estava fazendo de errado? Me diga, o que Jesus estava fazendo de errado? Se Jesus estava ali, a Bíblia diz, com um doente, com uma pessoa que tinha uma mão ressequida, atrofiada, mirrada, uma pessoa em necessidade. E olha o que aconteceu. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas olha o que aconteceu. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Não pensa você que não tem gente em cima de você, tentando muitas vezes ter o teu lugar? Porque todo crítico que quer de alguma maneira, sabe, crescer, ele vai usar como subterfúgio falar mal dos outros, porque por ele mesmo ele não consegue crescer, por ele mesmo ele não consegue prosperar. Então ele ataca as pessoas, ele destrói a honra das pessoas e pensa que o zelo dele é mais forte do que o amor, é mais forte do que a misericórdia. Deus é justiça e nós precisamos confiar na justiça de Deus. As pessoas vão atacar, as pessoas vão difamar, as pessoas vão criticar, elas vão ser responsabilizadas por isso, E nós precisamos ter uma consciência diante de Deus. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Era sábado. Para os religiosos, não podia curar no sábado. Não era o tempo de curar. Os homens querem dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo sempre fará muito além do que nós pedimos ou pensamos. Jesus vai te abençoar numa medida muito maior do que você pediu, muito maior do que você imaginou. Porque é assim que Deus faz. O nosso Deus é abundante. O nosso Deus é paz em abundância, é prosperidade em abundância. Tudo que Deus faz é em abundância. Ele não é um Deus mesquinho. Ele não é um Deus que fica fazendo você contar as migalhas. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus
que faz mais. Éramos pecadores e pela graça de Jesus Cristo alcançamos a misericórdia e hoje temos acesso ao trono de Deus pela graça de Deus. Não é porque somos bons, não é pelas nossas obras, é pela graça. Não é porque somos perfeitos, ao contrário, somos imperfeitos, mas é pela graça. A graça fala. Escute essa palavra, estão em cima de você também. E no momento que você crescer, no momento que você tiver qualquer tipo de prosperidade, qualquer tipo de influência, então pessoas que você nem conhece vão atacar você. E sabe o que você tem que fazer quando isso acontecer? Você tem que agir da maneira certa. Não baixe o nível. Se tiver que procurar a justiça dos homens, procure a justiça dos homens, mas não esqueça, da justiça dos homens, eles podem escapar, mas eles não escapam da justiça do Senhor. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, que apesar de saber que iriam criticá-lo, apesar de saber que iriam falar mal dele, conspirar contra ele, atacá-lo, apontar os dedos julgadores, torcer o nariz, virar as costas para ele iria fazer o que agrada o Pai. Nunca deixe de fazer o que agrada a Deus para agradar os homens. A nossa fidelidade deve ser sempre com a mais alta autoridade e a nossa fidelidade deve ser com o Senhor. Não pare, não pare. O Senhor manda dizer a você hoje, não pare. Como Jesus, você vai enfurecer alguns, pessoas não vão concordar com você, mas você não pode abrir mão das suas convicções. Você tem que manter-se fiel a Cristo, fiel ao que Cristo te confiou. E assim Deus vai te honrar. Então, está sendo perseguido aí no trabalho? Não para. Está sendo perseguido dentro de casa, na família? Não para. Começou a se movimentar nas redes sociais e teve alguns ataques? Não para. Porque o que Deus te entregou, quem vai sustentar é Ele. Não é os homens, nunca foi eles, é o Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração, quero pedir uma gentileza, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Sabendo que eles estão em cima de você, mas tem alguém sobre você. E esse alguém se chama Jesus, o sangue de Jesus, a presença do doce Espírito Santo e o escudo da fé. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E seja uma pessoa totalmente entregue à verdade de Deus, independente do que falem. Deus é maior na sua vida e Deus vai lhe dar estratégias. Fique em paz. Deus vai lhe dar estratégias. E um detalhe, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Amém? Se a justiça dos homens falhar com você, a justiça divina jamais vai falhar. Eu deixo essa instrução para você, essa palavra. Quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E eu quero dar um anúncio muito importante, aliás, dois. Esse domingo tem Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na igreja, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. Teremos culto, na verdade, em 2 horários, às 9 da manhã e às 18h30. Minha esposa estará ministrando às 18h30, eu estarei ministrando às 9 da manhã e eu convido você a estar junto conosco. E na semana que vem eu terei o Tour Profético Sul, aonde eu estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul, tudo pago por nós, hotel pago por nós, passagem aérea paga por nós, despesas de viagem, tudo pago por nós. É uma semeadura do nosso ministério no sul do Brasil. Então nós estaremos com três igrejas, estaremos em Novo Hamburgo, que não tem mais vaga, estaremos em Caxias do Sul e estaremos também na cidade de Farroupilha. Estaremos nesses 3 lugares
Eu vou transmitir ao vivo pelo meu canal, vai ser uma grande bênção. E se você quiser o endereço e o telefone para ver se ainda tem vaga, você que mora no sul do Brasil, para estar conosco, lá no meu site, na minha agenda, nós colocamos o telefone dos pastores e das igrejas que nós estaremos abençoando, certo? Tudo pago por nós, tudo pago por nós. E outra coisa, queridos, eu anuncio aqui meus livros, eu anuncio meus eventos, certo? Eu não tenho salário da igreja, eu e a minha esposa começamos a igreja aqui em Alphaville, mas a partir do momento que a igreja criou um corpo, que a igreja teve uma liderança, nós passamos essa liderança para frente. Eu não tenho salário da igreja, eu não recebo dinheiro da igreja, tá? É por isso que eu anuncio meus livros, meus materiais, certo? Eu anuncio meus eventos, anuncio meus cursos, e isso tudo é uma coisa boa, é uma coisa lícita, porque às vezes parece que a gente está mostrando, né? E as pessoas, tem gente que julga. Não julgue, certo? Fazer um livro, vender um livro é uma coisa digna, um curso é uma coisa digna, um evento é uma coisa digna. Agora, eu não tenho salário da igreja, não pego R$1, ao contrário, sou uma coluna financeira dentro da igreja. Para algumas pessoas não precisa explicar e para outras não adianta explicar, mas eu prefiro ser transparente com as pessoas porque é assim que o Senhor tem me mostrado que eu devo ser. Amém? Muito bem. Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Mais um recado, às 9h45 eu estarei ao vivo dentro da Academia Quino Global, que é a minha escola online, tá? E estarei dando conselhos e também trarei um estudo poderoso sobre o profético. Então, 9h45, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Kingdom significa reino. Nós servimos a um reino e ao reino de Deus. Vamos apresentar a Deus nossas cartas. Amém? O Deus que visita, o Deus que opera, vai intervir na tua vida. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti cada carta, cada oração específica, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por céus abertos, oramos por aqueles que estão doentes e declaramos saúde aos doentes. Todo aquele que está com infecções, inflamações, dores, câncer, seja o mal que for, nós declaramos saúde. E aquele que está sendo opresso por forças espirituais, aquele que está sendo invejado, aquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo, Senhor, até mesmo difamado ou espraguejado, nós quebramos completamente todo poder e veneno mortal que vem por meio de palavras e declaramos o sangue de Jesus. Cubra essa vida, cubra essa família. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos encha da Tua presença. E te pedimos, Pai, resposta a cada clamor, te pedimos céus abertos, te pedimos favor e graça sobre cada pedido, no nome de Jesus.
apresentamos a Ti todos os pedidos de oração, consagramos o dia de hoje, para que seja um dia abençoado, um dia de portas abertas, um dia de grandes negócios, um dia de renovo no Senhor e um dia de vitória. E que o Senhor faça justiça em nosso favor. Tu és um Deus que faz justiça. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, guarda na palma das Tuas mãos a nossa vida e a nossa família. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe com muita paz e que todos na tua casa conheçam Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração às 9 da manhã, vou estar ao vivo também aqui com vocês, tá bom? E depois às 18 horas. Até. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, a realização de grandes sonhos, de grandes conquistas, de lugares mais altos. E também oramos para que o Senhor coloque os teus sonhos em nós. Coloque os teus sonhos em mim, Senhor. Coloca os teus sonhos nos meus filhos, na minha esposa. Nós oramos no nome de Jesus porque queremos viver na altura do teu propósito, na altura do destino que tu tens preparado para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos o teu favor, pedimos a tua graça. Oramos no nome de Jesus, porque queremos caminhar, ó Deus, no teu sonho, naquilo que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo para cada um de nós. Por isso, Pai, nos inspira a sonhar grande, a sonhar coisas maiores, a viver coisas maiores e pela fé entraremos em todos os sonhos que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma direção para fazer um ato profético aqui, um ato de fé, de você pegar 4 sonhos que você tem, escrever nos comentários aqui, todos os dias, até domingo, que é o encerramento desse propósito, e colocar eles na ordem certa. 4 sonhos que você quer realizar. 4, não é 5, não é 3, nem 2, mas 4. Então você vai entrar aqui na oração e você vai escrever aí nos comentários os 4 sonhos, você vai deixar. O seu comentário não vai passar desapercebido por Deus. Pode passar desapercebido por mim, mas por Deus não. E você vai colocar todos os dias esses 4 sonhos que você quer realizar. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, a Bíblia que você tem física, que nem essa aqui que eu tenho, ó. E você vai escrever na capa da Bíblia, na capa ou na sobrecapa da Bíblia, você vai escrever os 4 sonhos que você quer realizar. Os 4 sonhos. E você vai colocar embaixo desses 4 sonhos, você vai colocar assim a palavra em 3 anos. Em 3 anos. Então, vou pegar aqui, ó, minha caneta, vou mostrar aqui para você, tá? Então, vou colocar aqui primeiro sonho, segundo sonho, terceiro sonho, quarto sonho, e embaixo eu vou escrever em 3 anos. Tá? Ó, vai ficar exatamente assim, ó. Tá pegando aí? Ó, você vai colocar aqui os seus 4 sonhos, tá? E você vai escrever embaixo em 3 anos. Em 3 anos. E você vai deixar isso registrado, ok? Isso é um ato profético, porque depois que tiver realizado esses 4 sonhos, aí depois você vai escrever embaixo aqui a palavra gratidão. Essa Bíblia você não vai dar de presente, essa Bíblia você vai gravar, você vai guardar ela com uma memória de um propósito que você fez
pedindo a Deus a realização desses sonhos. Amém? Peça grande, porque Deus é grande. Peça grande. Então essa Bíblia aqui é para gravar, é para memória, certo? Essa Bíblia você não vai vender, você pode usar ela, você pode ler ela, toda ela, várias vezes, inclusive desejo que você faça isso, mas você vai guardar ela como uma memória, como uma gravura na sua vida, certo? E você vai escrever ali seus 4 sonhos. Eu não escrevi aqui porque os nossos sonhos são muito pessoais, certo? Mas você vai escrever na sua Bíblia e você vai colocar aqui nos comentários todos os dias, até o final desse propósito, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor me falou em 4 sonhos. Amém? Você crê nisso? Então já coloca aí os teus sonhos, daí você diz assim, puxa, eu nem tenho 4 sonhos. Então peça ao Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para o Espírito Santo, sabe, lhe inspirar a você sonhar. Não, mas tudo que eu sonhei eu já tenho. Então você tem que sonhar de novo, porque você se acomodou. Deus tem mais para você. Amém? Deus me colocou aqui para dizer isso para você, que Ele tem mais. E eu quero lembrar a todos que quarta e sexta-feira, amanhã e sexta, nós vamos ter um grande clamor aqui. Então quarta e sexta-feira, independente da campanha que eu tiver, nós vamos ter um grande clamor. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter um grande clamor aqui, às 6 e 7 da manhã, ok? Muito bem. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. E a palavra foi: Deus enxerga por trás das portas. Então, quando nós chegamos numa porta, você chega numa casa, daí você bate. Ô de casa! Você só vê a porta, a campainha, e se tiver janela, você pode até olhar para o lado, mas somente Deus pode ver o que realmente está por trás daquela porta. Só Deus. É por isso que tem portas que se abrem e portas que não se abrem. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos colocando Deus à frente da nossa vida. E estamos pedindo a Deus, faça a tua vontade na minha vida. Não a minha, mas a tua. Olha o que está escrito em Provérbios 14, 12. É tremendo esse texto, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem caminho que parece bom para mim. Aquela porta parece incrível, porta de ouro, porta de oportunidade, que porta maravilhosa. Mas a Bíblia diz que o caminho dela pode ser um caminho de morte. Então somente Deus sabe o que está por trás de cada porta. E nós temos que entregar o senhorio da nossa vida a Jesus, confiando nele, confiando no seu propósito. Nem todas as portas abertas são de Deus para nós. Porque a gente pensa, não, se a porta se abriu, já temos esse costume. Se a porta se abriu é porque é de Deus. Às vezes não é de Deus. Você lembra no texto de Mateus capítulo 4, verso 8? Quando o diabo levou Jesus a um alto do monte e mostrou para Jesus os reinos desse mundo. E disse para Jesus assim, eu vou te dar tudo isso, se tu prostrado me adorares. Ou seja, foi uma porta aberta. Na verdade, foi uma porta gigantesca aberta. E Jesus disse, não, somente a teu Deus adorarás. Está escrito. Está escrito. Mateus 4, verso 8 e 9. Então, nem toda porta que se abre é uma porta de Deus para nós. Podemos pensar que sim, é de Deus, porque está aberta, mas nem sempre o que está aberto é uma direção do Senhor para a nossa vida. Algumas portas, elas estão disfarçadas de armadilhas. Pode parecer de oportunidade, mas é armadilha, é laço. Cuidado, saia disso. O inimigo prepara essas camas de gato, que eu costumo dizer, para fazer você cair, para lhe derrubar, para destruir você. Então a palavra que você tem que ter no seu coração é: eu vou orar por cada lugar
que se abrir para mim, por cada oportunidade. Você não tem ideia, quanto mais você avança na vida, mais oportunidades vão chegar. E às vezes tem tantas oportunidades que aparecem no nosso caminho, e nós temos que ter o discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para nós. Tem portas que não é de Deus. Não adianta você querer entrar, porque não são de Deus para a sua vida. Não são de Deus. Aquilo, por trás daquilo, tem um laço que às vezes não é nem para você, é para o seu filho. Não é nem para você, é para sua esposa. É para o seu marido. Então a gente tem que cuidar. As portas que vão se abrindo. Existem atalhos que são caminhos de perdição. Você acha que é uma coisa boa? Não, por aqui eu vou atalhar e daqui a tantos anos eu vou estar assim, eu vou estar assado. Nem toda proposta Deus está nela. Tem propostas que é o diabo que está ali como porteiro. É ele que vai abrir a porta para você. E vai parecer, sabe, um negócio de outro mundo. Mas você vai entrar e você vai ver que não é nada daquilo que foi apresentado para você. E daqui a pouco aquilo que era para ser uma bênção se torna um lugar de discórdia, um lugar de perseguição, aonde suas forças estão exaurindo. Tem perdas que não são normais e você está normalizando isso. Tem perdas que não são normais e eu quero falar com alguém que está aí me ouvindo, que Deus me deu o título da mensagem que eu vou ministrar às 9 da manhã. Perdas não são normais, tem perdas que não são normais. E Deus me disse assim que há alguém que está aqui me ouvindo e tem tido muitas perdas e acha que é normal. Não é normal. O inimigo está tirando de você. O inimigo está tirando de você e você não está ouvindo. É uma pessoa que está me ouvindo aí, está com um problema muito sério no ouvido esquerdo. Jesus quis te dar saúde agora. Seja curado, seja curada. E você que está quase cego da vista direita, seja você quem for aí que está quase cego da vista direita, seja curado agora. Jesus quis te dar saúde. Jesus Cristo tem todo o poder de te dar saúde. E você que parece que estava carregando um capacete na cabeça, dava uma dor em você daqui para cima, daqui de cima, sabe? Seja curado em nome de Jesus. Ele te dá saúde. Ele te dá saúde. E eu quero falar com a mulher do Pedro, que está aí me ouvindo. E Deus manda dizer para você, seu marido esteve envolvido em política. Vocês tiveram oportunidades muito grandes que Deus deu para vocês. Mas com isso também veio muitos desafetos, muitos ciúmes contra vocês, contra a prosperidade de vocês, contra a vida dos filhos de vocês. E eu oro para que todo mal seja quebrado na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Precisamos de discernimento. Sem discernimento não compreendemos a totalidade do que está por trás em uma oportunidade. A nossa vida é resultado do nosso discernimento, de entender o que é porta de Deus e o que não é porta de Deus para a nossa vida. Tem portas que Deus fecha para o nosso bem. Tem portas que Deus fecha. E quando Deus fecha, está ali escrito, livramento do Senhor. Deus não abriu para te livrar. Deus não te abriu para você não se endividar. Deus não te abriu aquela porta para que você não entre num rolo que depois você não consegue sair. Então, glorifique o Senhor, porque Ele te deu o livramento. Essa porta glorifica o Senhor, essa porta que está se abrindo, faz parte do teu propósito, ou é uma porta que só você vai se favorecer dela? Há portas, como eu disse, que Deus está fechando por proteção. É por isso que você foi até um certo ponto e as coisas não foram mais, porque a porta está fechada. Deus coloca tranca em algumas portas. Como assim Deus coloca trancas em algumas portas? Tem lugares que você tem dinheiro para entrar
aquilo ali é uma coisa que está ao seu alcance e que você pode entrar. Mas sabe, dá uma sucessão de atrapalho, de atraso, de confusão. Então você, mesmo querendo entrar, mesmo, sabe, podendo entrar, tendo a vantagem de entrar, o poder de entrar, você não consegue entrar totalmente, porque tem sempre uma coisa puxando você para trás. E sabe por quê? Porque Deus colocou uma tranca nessa porta. E você está tentando forçar para entrar nela. Toda porta que você tenta forçar para entrar nela, você já está tendo perdas. Está certo que nós temos que nos esforçar, mas não forçar algumas portas. A Bíblia nos diz em Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você usar força para entrar em algumas portas, dentro do seu espírito, você vai entender que você está usando muita força, está usando força em demasia para entrar nessa porta. Não entre nela. Não entra nela, você sabe. Você sabe, você está abrindo mão, sabe, de fazer uma boa negociação, você está cedendo. Você está cedendo. Você está cedendo, está perdendo dinheiro já, porque quer entrar por essa porta. Ei, você está forçando em demasia essa porta. Saia daí. Deus pode também fechar portas para seus inimigos. Assim como Deus fecha a porta para você, Deus fecha também para os seus inimigos que querem te perseguir, que querem te destruir, que querem teu mal. Quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o exército egípcio foi atrás, só que o mar se fechou. Sabe por quê? Porque tem portas que Deus fecha para os teus inimigos. Eles podem até querer ir atrás de você, Deus não vai permitir que eles vão até você. E sabe outra coisa que eu aprendi? Tem portas que são exclusivas para a gente. Ninguém vai entrar por ela. Podem fazer a mesma coisa que a gente, não vão entrar por ela. Isso é muito poderoso. Tem portas exclusivas que carregam o meu nome. Podem tentar fazer igual. Podem forçar. Não vai fazer igual, não consegue fazer igual, porque tem portas que são exclusivas para nós, tem o nosso nome, são exclusivas. Tem gente querendo te imitar, tem gente querendo ser teu concorrente, tem gente querendo fazer melhor do que você. A porta que Deus tem para ele é para ele, mas a porta que Deus tem para você é para você e ninguém vai se meter. Eu quero liberar uma palavra sobre alguém que está se sentindo intimidado, que está sendo perseguido, que pode hoje estar enfrentando uma concorrência desleal porque a pessoa tem mais dinheiro, a pessoa está querendo afundar com os seus negócios. Ei, a porta que Deus te abriu é tua, é exclusiva. Ninguém vai meter o pé na porta, porque essa porta pertence a você. Certo? Essa porta tem o teu nome, carrega o teu nome, foi Deus que abriu. A porta que Deus abre, só Ele para fechar. Então eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero dizer a porta que Deus te abriu, Heitor. Tem uma pessoa que se chama Heitor, que está aí me ouvindo, e Deus manda dizer para você, Heitor, a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar para você. A porta que foi Deus que abriu, ninguém fecha. Ninguém fecha. Aleluia, glória a Deus. E eu quero liberar uma palavra profética. Hoje tem uma pessoa que às 11h52 de hoje vai receber um sinal de Deus. Tem gente que está aqui me ouvindo e que às 11h52, exatamente assim, vai receber uma resposta do alto. Aleluia, você não tem ideia. Eu estou aqui fervendo no profético porque eu vim de uma masterclass. Eu estou acordando 4 e pouco da manhã, nossa masterclass começa às 5 da manhã dentro da academia. Eu estou fervendo no sentido que quando a gente entra no rio profético, sabe, tem uma graça de Deus aqui, uma unção de Deus tremenda. Ou seja, tem portas que são exclusivas para você.
E outra coisa que você precisa compreender: tem portas que você entra uma única vez. Escreve isso aqui nos comentários. Tem portas que a gente entra uma vez só. O povo de Israel entrou uma única vez pelo meio do mar. Tem portas que você vai entrar uma única vez. E tudo bem. É a oportunidade do Senhor. Portas fechadas, muitas vezes são curvas que Deus está colocando no nosso caminho para abrir uma outra porta, para entrarmos num outro lugar. Então pega aí essa palavra, uma palavra profética para a sua vida. Às vezes as portas fechadas só estão nos levando à porta certa. Glória a Deus. Se portas foram fechadas, fique em paz. Deus está te levando ao lugar certo. Escreve isso: Deus está me levando ao lugar certo. É por isso que nós precisamos aprender a orar, porque a oração, ela é como Deus nos pegando pela mão e nos levando ao lugar certo. Glória a Deus. Amém? Deus te pegando pela mão e te levando ao lugar certo. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, você vai compartilhar com 4 pessoas. Lembra da direção que eu dei no início? Eu dei uma direção para você. Você vai pegar a capa da sua Bíblia, tá? Você vai pegar a capa da sua Bíblia e você vai escrever na capa, ó. 1, 2, 3, 4 sonhos. Você vai escrever 4 sonhos, tá? E embaixo você vai escrever em 3 anos. E vamos orar por isso. Amém? Toda vez que você pegar a sua Bíblia para ler, você vai orar por esses sonhos, você vai apresentar eles diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu também vou escrever os meus sonhos aqui, tá? Eu também vou escrever, mas como eles são sonhos grandes, eu não vou mostrar para todo mundo aqui, né? São sonhos grandes e eu quero que também você escreva aí sonhos grandes. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Deus é bom. Na verdade, eu vou colocar os meus 4 sonhos, só que eu vou colocar na outra capa da Bíblia. Vou colocar na capa final, tá? E aquela ali vai ser só para mostrar para vocês. Muito bem. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também ler um testemunho aqui rapidamente para você, da Maria. E a Maria escreveu assim para a gente: a paz. No dia 25 de abril, Deus lhe revelou sobre pessoas que estavam curvadas, sem forças, sem energia e fracas. Eu estava exatamente assim há 22 dias. Nem o médico soube dizer o que eu tinha. O Senhor fez uma oração e na mesma hora aquele mal caiu por terra. Estou bem, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, profeta, que Deus o abençoe muitíssimo. Glória a Deus, Maria. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Glória a Deus, Maria. Deus é bom. Jesus tira o fardo pesado. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero declarar o Salmo 91, quero falar também rapidamente dos meus livros, Café com Jesus e o livro Sonhos. Nós estamos numa Masterclass, inclusive, que é a Masterclass Sonhos e Visões dentro da Academia Kindle, que eu convido você a participar. Estamos hoje no 2º dia, amanhã vamos para o 3º dia, são 5 dias. E mesmo que você se inscreva hoje, você pode assistir o que nós falamos ontem, anteontem, porque fica gravado dentro da academia, tá? É uma oportunidade que eu estou dando para você estar com a gente. Vai ser incrível. Quer ser aluno da academia? Quer participar dessa escola online? Poder fazer ela de qualquer parte do Brasil e do mundo? Então aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site. Adquire meus livros e também já participa junto com a gente da academia aqui no Global, www.vinicius7.com.br. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento os sonhos de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, intervém para que haja realização. Oramos no nome de Jesus, inclusive, Pai, pessoas que estão esperando com que portas se abram no dia de hoje, que as portas certas se abram e que as portas erradas se fechem. Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa e nós acreditamos que o Senhor tem o poder sobre as portas, o Senhor já enxerga por trás das portas, o Senhor já vê o que está lá do outro lado, o Senhor já sabe o que está do outro lado. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos livra da aparência do mal, nos livra de oportunidades que não vêm do Senhor, nos tira de caminhos e rotas de perigo, de acidente, de perda. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e oramos para que no dia de hoje o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, favor, que a prosperidade venha até nós, os recursos cheguem até nós, as grandes portas de milagres, de sobrenatural, as portas que estão, Senhor, ligadas ao destino que Tu tens para a nossa vida, essas portas se abram. No nome de Jesus, essas portas se abram. Que todo tipo de ataque espiritual cesse e que o Senhor dê vitória a essa pessoa no dia de hoje e que ela entre por lugares de sobrenatural. Espírito Santo, guia a nossa vida, guia a nossa casa, traga paz ao nosso lar. E nós oramos no nome de Jesus também, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, tenha um alívio do Senhor. Essa pessoa que acordou pesada, essa pessoa que acordou carregada, essa pessoa que hoje está preocupada, porque tem muitos compromissos, tem muitos desafios, tem reuniões, tem tantas coisas a acertar. Senhor, prepara o caminho dela, para que seja um caminho abençoado, para que seja um caminho de milagres, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado, compartilha com 4 pessoas, faça o ato profético, o ato de fé, de escrever os 4 sonhos e embaixo escrever em 3 anos, tá bom? Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa.